Boa noite. Tudo bem? Então, uma coisa aconteceu. Eu te falo. Quer que te ajudou? Vou tirar daqui. Bem, vou falando. Não pode ser resolvido. Vocês viram que tinha aqui no início uma imagem de pinturas pictografadas. Quem chegou a ver? Coloque seu link, por favor. Oi? Coloque seu link. Então, no dia 19, agora de julho, às 9 horas da manhã, nós vamos receber aqui uma pergunta de cabeça. Deixa eu ver aqui. Esse é o último aqui? É esse o último palestra aqui? Pode ir. Então, Antônio Florencio, né, faz 1 de junho, e ele vai estar aqui, ele vai estar em Petrópolis, sexta, sábado e domingo, dia 17, 18 e 19. Dia 17 no Selica, dia 19 até 18 na UNEP, e dia 19 aqui na nossa casa. Então, domingo, dia 19, às 9 horas, e vai fazer as pinturas aqui. Né? Então, é uma oportunidade, principalmente para quem não conhece, né? Porque pinta ao vivo, assim, igual as cartas consoladoras, né? E os quadros depois, no final, são vendidos. Né? Então, quem quiser adquirir também, no início da reunião, dá o nome que quer comprar, porque depois, na outra semana, a Ivana vai explicar direitinho como funciona, porque ainda não foi combinado certinho com ele. Mas os quadros que ele pinta, ele faz pintura a óleo e tudo na hora, tá? E aquelas pinturas belíssimas, né? Então, é uma oportunidade para a gente estar aí tendo algo diferente no campo mediúnico. E o nosso assunto, o Luiz já explicou que esse mês nós vamos tratar só o assunto de família, todos eles baseados nesse livro aqui, ó, Família, Filho e Paz, da Federação Espírita Brasileira. Aqui tem os assuntos e as fontes de consulta, né, para a gente poder fazer o estudo. Acho que essa imagem que eu fiz que estava falando. Acho que vai ser imagem. Então, os temas, tanto da reunião de quinta-feira como da reunião de segunda-feira, vai ser sobre família. Né? Então, nós colocamos ali no coração, pegamos ele aí na internet, no coração, escrito família dele, e em volta dele tem amor, afeto, união, carinho, cuidado, limite, proteção, respeito, lá em cima. E nós
Diabo. Oi? Diabo. Diabo. E nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre vida a dois. E nessa questão de vida a dois, nós vamos ver a escola do amor, nós vamos ver compromisso, afeto e progresso espiritual, e nós vamos ver isso baseado nesse livro que nós mostramos aqui. As fontes desse livro. Então, o casamento, né? Nós vamos começar falando do casamento, não. Nós vamos começar a falar lá bem no princípio, mas no princípio mesmo. Porque como que é formada uma família, né? Nós todos aqui que somos adultos, nós um dia chegamos bebê, né? Chegamos ao nosso lar através dos nossos pais. Então, o lar é essa primeira escola. Já nos dizia Emmanuel, né? Que o lar é a primeira escola. Então, nessa primeira escola, que é o lar, onde nós somos recebidos, nós somos educados, né? Pelos nossos pais ou pelos nossos responsáveis, tutores. Alguém encaminha, educa a criança que chega. Mas, como na página de abertura que o Luiz leu, falou que a gente tem um planejamento. A gente já vem no plano espiritual com um planejamento organizado. É um planejamento organizado. Não quer dizer que muitas vezes a gente não desvie daquela organização, né? Sai do caminho e não cumpre tudo aquilo que a gente mesmo, com o auxílio dos nossos mentores, dos nossos tutores, nós organizamos. Porque quando nós temos condições de preparar a nossa reencarnação, a gente prepara, né? Como ela vai ser, ela poderá ser. E quando a gente não tem, os nossos tutores aqui vão organizar. Mas nós aceitamos, eles organizam, mas nós aceitamos. E então, a gente vem, né? E nessa que a gente tem esse propósito de nos unir a alguém futuramente, depois que a gente passa pela fase da criança, né, na fase da juventude, mas a gente já deixou organizado, já deixou preparado lá, quando veio reencarnar, que a gente ia se unir a alguém. Eu sei que hoje em dia as coisas estão bem diferentes, né? Mas na nossa época, principalmente aqui, as pessoas com mais idade, né? A gente namorava para poder se conhecer, a gente noivava e depois casava, né? Hoje em dia não funciona muito assim não, mas de qualquer forma as coisas são organizadas, né? Então o lar é essa maquete, está organizado, está preparado, né? A gente tem uma noção de como vai ser e a gente só precisa de andar no caminho reto, no caminho certo, para poder fazer com que se cumpra aquilo que a gente preparou, né? O casamento é um laboratório da alma. O que o casamento é um laboratório da alma? O que acontece no laboratório? Nos laboratórios, o que acontece? As pessoas fazem experiências, né? Fazem experiências, fazem testes. Então, o casamento também. A gente passa por várias experiências.
a gente passa por várias experiências, a gente testa várias coisas e a gente conta com que vai dar certo, com que as nossas experiências que nós estamos fazendo dê certo. A gente nunca está fazendo experiência para poder dar nada. A gente está sempre fazendo para ela realmente dar certo. E nesse propósito, né, de união, ele é um propósito para o progresso mútuo, para o progresso dos dois. Não é só para um. Por isso que se combina antes. Né? Combinar, né? Está tranquilo. Então, se combina antes e depois vem para poder tentar acertar tudo aquilo que tem que acertar e com isso seguir a sua vida, né? Certinho. Nesse compromisso que a gente encontra, né? Nesse compromisso que é o próximo slide, o compromisso afetivo e moral, ele não é aquela coisa de um papel assinado. Por exemplo, a gente pensa que o casamento é aquele papel assinado, é um documento que se assina. O documento, ele é muito importante para os direitos, né, que os dois têm no futuro. No caso de um desencarnado, né? Então, tendo um papel assinado, tudo feito direitinho no cartório, fica mais fácil de recorrer aos direitos que a pessoa tem. Quando não tem papel assinado, fica muito difícil. Mas esse compromisso, ele cria uma troca de energia invisível entre essas duas pessoas. Então, o compromisso maior, né, o papel tem que assinar, senão a gente fica no prejuízo depois, mas a gente fica no prejuízo também na questão das energias. O compromisso afetivo maior é nessa questão de troca da energia entre duas pessoas. É muito importante essa questão da troca de energia. Nós estamos. Então, essa troca de energia, ela deve ser diária. A gente tem que, todo dia, a gente tem que estar renovando essa energia um com o outro. Tem que estar procurando saber por que o outro está triste, por que está acontecendo. Ali no início falava de diálogo. Né? A fidelidade real reside no pensamento e no respeito. Então, esse pensamento, né, a gente tem que ter fidelidade, a gente tem que respeitar, né, um ao outro, porque essa é a questão da vida hoje. Né? É assim que a gente vai funcionando, é assim que a gente vai crescendo. E nós precisamos também superar o egoísmo para construir o nós. O que é isso? Quando a gente é criança, a gente entende que tudo é meu. Né? Criança não é assim? O brinquedo é meu, a roupa é minha, o pai é meu, a mãe é minha. A gente vê muitos irmãos falando assim, meu pai. Ele fala com o nosso pai, nossa mãe, a minha mãe. Eu lembro quando eu era criança, era até engraçado. Lá onde eu moro, quando eu era criança, não tinha ônibus, né? Quase não tinha nem carro. Na época tinha um jeep e uma rural. Hoje em dia já está difícil de subir, que tem hora que dá garrafa dentro.
E a nossa vizinha, ela era lavadeira. Então, ela ia buscar trouxa de roupa para lavar, né? E quando ela voltava lá embaixo, né, que eu moro lá no meio, mais ou menos, quando ela voltava lá embaixo, uma das crianças, né, o Paulinho, mas não o Paulinho antes mais não, o Paulinho falava assim: ô Patinha, minha mãe vem lá embaixo. Não é Patinha, é Fatinha, ele falava Patinha. A gente já sabia que a mãe dele vinha com a trouxa de roupa lá embaixo, e eles desciam para ir ajudar a mãe a subir com a trouxa de roupa, ela lavava para poder correr lá. Então ele fala: minha mãe tem carro, não era dele, era a mãe deles todos, né? E a gente vê isso até hoje. Os irmãos sempre falam minha mãe, meu pai, né? Não fala nosso pai, nossa mãe. Da mesma maneira como as coisas que tem pessoal, né? Então a gente já cresce com essa questão de meu, minho. E quando a gente casa, né, a gente precisa entender que não é mais meu, né, mas é nosso. A gente vê muito casal também, quando a pessoa fala meu carro, o marido fala meu carro, ele pode até ter pago sozinho, mas não é dele o carro, é nosso, o nosso carro. Né? A gente vê muito isso, principalmente nessa questão de carro. Outras coisas eu não entendo, mas o carro, eu carro. Então, eu acho que o Luiz fala que ele está aqui. Não, dizendo que o tanque ninguém quer. Oi? O tanque ninguém quer. O tanque ninguém quer, né? Só tem um dono. Não é nem o tanque, nem vai para o né? Mas é importante a gente entender que é nosso. A casa é nossa, né? Não é a minha casa. Mesmo aquele que construiu a casa antes de casar, mas depois que casou, passa a ser dos dois. É tudo dos dois. Então, a gente precisa superar essa questão desse egoísmo de achar que é tudo meu. Da mesma maneira que também a esposa não é só minha, né? E o esposo também não é só da esposa, mas é também dos filhos. A gente não pode querer como nossa, como objeto, ou como nosso pessoal. Né? Então, porque se a gente pensar assim, vem aquela questão do ciúme, né? Do ciúme doentio, que a gente sabe, entende que tem muitas pessoas que o cônjuge não pode nem conversar, né? Com um amigo ou com amiga, porque a pessoa já fica de cara feia, de cara amarrada, né? E é difícil. Então, é uma convivência que realmente não é fácil. Mas quando a gente aceita, lá quando a gente sugere no plano espiritual, vou reencarnar e, sei lá, com 20, 30 anos, com 15, vou encontrar fulano e a gente vai namorar, vai casar, aí, né, a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer. Né? Alguma coisa vai acontecer. Então, a gente entende que precisamos ter também responsabilidade espiritual. Né? A gente vê de vez em quando fica sabendo dos caras, hoje em dia há muita separação. Né? Principalmente o pessoal mais novo hoje em dia, casa ou junta para poder ver se vai dar certo, se não der certo, separa. Né? Mas essa separação, né, ela tem uma responsabilidade espiritual. Mesmo quando é uma
opinião assim, muito rápida, mas ela tem uma responsabilidade espiritual. Quando não tem questão da responsabilidade dos filhos também, né? De filho. E aí fica aquela questão do filho vai ficar com a mãe, com o pai, e final de semana com um, final de semana com o outro. Mas, principalmente aqueles que buscam a separação por coisa banal. Né? Por coisa banal. Ele causa uma crise muito grande no outro. Então, além de causar algo espiritual, porque a gente vai criando coisas para poder resgatar mais para frente, em outra vida. Em vez da gente acertar o que a gente tem que acertar no passado, a gente deve acertar aquilo que eu falei, a gente sai do caminho, né, que estava programado, a gente sai do caminho e vai buscar um outro caminho mais torto, mais tortuoso. E por isso a gente vai agravando a nossa condição. Né? Isso aí são as leis de causa e efeito. E tudo que a gente vai criando com o nosso cônjuge, a gente vai estar criando algo para acertar no futuro. Conosco mesmo, não é com o outro não. Né? Ele está na dele, né? Ele perdoou, ele aceitou e tal. A gente está criando um problema para a gente mesmo. Essa é a grande situação nossa, não só nesse assunto, mas na nossa vida diária, né? Na nossa vida, na nossa encarnação. É que os problemas que nós criamos, eles estão para o pai, nunca para o outro. A gente pensa que cria um problema e cria para o outro, né? Então, a gente está criando para a gente. Isso aí, nós já comentamos, né? Abandonar o barco, capricho, gera débitos, né? Então, é importante a gente fazer o possível para não abandonar o barco. Seguir a viagem até o fim, seguir juntos, mesmo que seja difícil, mas é importante a gente caminhar juntos e seguir em frente. E a gente lembra a máxima, né, de Jesus, amar o outro como a si mesmo. Então, a primeira pessoa que a gente Acho que você apertou aí. A primeira pessoa que a gente precisa amar como a si mesmo é o nosso cônjuge. Porque é a pessoa que está mais próximo da gente a maior parte do tempo. Aí vão falar assim, mas tem casal que não. Uma amiga da casa mesmo, por exemplo, agora não vai ficar muito mais perto do marido, né? Para os horários de trabalho. Ele trabalha de 14 às 23, chega em casa, ela está dormindo. E ela trabalha de 7 às 4. Então ela sai de casa e está dormindo. Ela chega em casa e já saiu do trabalho. Mas, na maioria dos casos, a gente está sempre junto. A gente está sempre junto. Então, é importante a gente procurar seguir a máxima do Cristo de amar o outro como a si mesmo. Quais são as bases do casamento? A afeição real supera a atração física. Isso é muito importante, porque antigamente tínhamos casamentos armados, né? Você está apertando de novo, daí? Não, agora não apertei nada. Não? Tá isso. Agora eu não apertei nada, ele está na minha mão, deixa eu lá.
tem alguém aí, não sabe? Então, mas existem alguns casamentos que fogem do padrão, né, lá do que foi organizado no plano espiritual. A pessoa vai pela beleza física ou pela condição monetária do outro. Esses casamentos estão certos? Na maioria das vezes não. Pode até dar. Mas na questão da beleza física, o que vai acontecer? Todos nós aqui éramos mais bonitinhos, mais arrogantes. É só a gente olhar as fotos, o Luiz está batendo a barriga. É só a gente olhar as nossas fotos. Todos nós queremos mais bonitos. E o pessoal que é mais novo aí pode saber que vai chegar na mesma fase da gente. Né? Então, se o casal, né, se dois, né, cônjuges, ou ele ou ela, vai por conta da beleza, essa beleza um dia vai acabar. A beleza vai acabar. E aí? Vai continuar a afeição, o amor? E aqueles que procuram pela questão do dinheiro. Eu acho que é pior ainda, porque quase sempre a pessoa que tinha condição monetária melhor, né? E geralmente os familiares dessa pessoa vão estar sempre, na maioria das vezes, a gente não pode pôr como regra geral, existem exceções, mas na maioria das vezes essas pessoas vão estar sempre jogando na cara, né? Veio de lá, disso, daquilo. Então, não funciona muito bem. Não funciona. A não ser que já estava planejado. Tem isso também. E tem gente que planeja. Uma pessoa bem pobre, né? Mas planejou no plano espiritual casar com outro que vem rico. Isso também acontece. Né? Então, há os planejamentos também. Mas há aqueles que, fogem do planejamento, não, vou com esse aqui, vai me dar vida boa. Vou com essa que era muito bonita. Mas a afeição real, né, precisa superar a atração física. Vou botar a mão nele agora. Viu? Existem também os reencontros necessários de vidas passadas. Às vezes, são reencontros que são necessários, porque nós não temos conta de quantas vidas nós já vivemos. Alguém que sabe? Quantas encarnações já passou? Alguém já foi revelado em sonho para vocês? Não? Ninguém? Também não sei. Mas nós já vivemos várias vezes, né? Desde que o mundo é mundo, a gente está aí, encarnando, desencarnando. E nós já convivemos com muitas pessoas, mas muitas. Cada reencarnação que a gente passa, a gente convive com muita gente, né? Nessa que nós estamos agora, nós temos os nossos familiares. Eu tenho a minha família da parte da minha mãe, a minha família da parte do meu pai, os meus irmãos. Aí eu tenho convivência com os familiares lá da Kátia, né? E da parte da mãe dela, da parte do pai. Então, isso só falando em termos de família. A gente tem um grupo bem seleto que a gente convive. Mas aí a gente tem amigos de trabalho, tem amigos de colégio, né? Tem amigos
da internet, tem amigos que principalmente do Brasil de trabalho, mas a gente convive com uma gama muito grande de pessoas. E muitos que já passaram nessa encarnação por nós, que hoje não são mais nossos amigos, né? Ou melhor, hoje nós não sabemos onde eles estão. Né? É a música do Oswaldo Montenegro que chama A Lista. Né? Aí ele fala para a gente fazer uma lista dos grandes amigos que nós já tivemos. E quantos deles a gente não vê mais hoje em dia? Vocês já pensaram em fazer uma lista dos grandes amigos que já tiveram e hoje em dia vocês não sabem onde eles estão? Né? Mas se conviveu com eles. Nesse convívio se fez alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Então isso tudo vai ficando armazenado na nossa conta, né? A gente tem uma conta, isso vai ficando tudo armazenado na nossa conta e futuramente, em outra encarnação, a gente vai fazendo os acertos com aqueles que nós não agimos muito bem, muito certo. E muitas vezes a gente vai escolher um daqueles que nós não agimos muito certo para poder fazer um reencontro necessário de vidas passadas. Não necessariamente precisa ser que na outra encarnação eu e uma amiga, pode ser eu e uma amiga e um dos dois agora vive, né? Como feminino, porque espírito não tem sexo, a gente reencarna masculino e reencarna feminino. Então não tem essa necessidade. Tirei algum mal em uma mulher na outra vida e aí agora eu vou ter que ter casado com ela. Não, pode ser um homem também, e a gente escolhe, né? Viver a noite. Então há esses reencontros necessários por conta de coisas que nós geramos em vidas passadas. Dentro dessa questão aí, nós pensamos também naquela questão da evolução coletiva. Né? No livro dos Espíritos tem uma pergunta que pergunta se o casamento, né, ele poderia acabar. Né? Não existe casamento. E aí a resposta dos Espíritos é que nós voltaríamos à fase animal. Né? Porque nós somos animal mais racional. Então a gente já raciocina e a gente já vem e escolhe com quem a gente vai ficar, né? Com quem a gente vai casar. Os animais não. Os animais têm os relacionamentos deles e, né, tocam para frente. O problema é dele mesmo, porque agora eu não enchi nada de nada. O problema dele de vida a dois com o computador. A vida a dois com o computador não está muito boa. Então, problema de relacionamento. Então, se acabasse o casamento, né, se não tivesse essa responsabilidade da vida conjugal, a gente ia voltar a viver como os animais, né? Ia ter a poligamia, né? E ia virar uma bagunça. Então, a gente precisa estar sempre atento a todas essas coisas para poder não. Sim, não tem problema, a gente vai em frente. Eu abro aqui. Você está nesse. Você está aqui? É isso? É isso. Então parei. Aí continua você. O compromisso evita o caos social, né? Então, quando a gente tem um compromisso, firme um compromisso a dois, né, vai evitar esse caos que iria acontecer, né?
pegando dessa situação que eu falei de poligamia, né? Vai ser um caos, né? Um caos muito grande. Relacionamento diário. Como deve ser esse nosso relacionamento diário? O primeiro conselho que a gente encontra nas fontes de consulta do livro, né, é o diálogo e a tolerância. Primeiro conselho, diálogo e tolerância. Precisamos ter muito diálogo. Porque quando a gente não conversa, quando a gente acha que as coisas estão bem, quando a gente não conversa, a gente vai gerando algo ruim para a gente mesmo. Então a gente precisa conversar. Conversar sempre. A gente precisa conversar como diário, todo dia. Vocês já pensaram em duas pessoas que convivem, ou melhor, que vivem, né, debaixo do mesmo teto e não conversam? É ruim? Alguém fala assim. É ruim. Mesmo que não seja casal. Tá? Falando assim, irmãos, ou então irmão com pai, irmão com filho com pai, filho com mãe. Né? A pessoa está dentro da mesma casa, está se alimentando da mesma comida, usando o mesmo chuveiro, enfim, convivendo debaixo do mesmo teto e separada do diálogo, não conversa. E de vez em quando a gente ouve umas situações dessas. Houve comentário, minha irmã ficou 9 anos sem falar comigo. Como uma pessoa da mesma casa consegue ficar 9 anos sem falar comigo? Se eu vier aqui no centro, né? E um mês, e a pessoa não falar comigo, eu vou ficar não só nisso, mas qualquer um, né? A gente precisa procurar saber o que está acontecendo. Então a gente está falando do diálogo, né? Do casal. Mas se a gente chegar aqui no centro e veio uma semana, veio 2, veio 3, e a pessoa não está falando com a gente, alguma coisa tem. Né? E se tem alguma coisa, a gente precisa procurar saber. Não é aquela questão, tirar limpo, não. É saber o que está acontecendo, se a gente fez alguma coisa que desagradou, né? A outra pessoa. Porque muitas vezes a gente não sabe, mas muitas vezes a gente falou alguma coisa ou fez alguma coisa e não fez com maldade, mas a pessoa interpretou como maldade, né? E a pessoa fica sem falar com a gente. Então, se não estiver falando, a gente tem que procurar. Então, por isso, eu, sinceramente, não entendo como a pessoa consegue ficar tantos anos, né? Nós poderíamos sem falar um com o outro. Né? E existem casais também que, depois de alguma discussão, conseguem viver debaixo do mesmo teto, mas não travam um diálogo. Então, é muito necessário, gente, o diálogo. E o segundo é a tolerância. Tá? Então, precisa ter tolerância também com o outro. Né? Sempre precisa ter. Porque a gente, nós somos indivíduos diferentes, né? Cada um de nós somos uma parte, né, do engomo da laranja,
Então, a gente precisa ter muita tolerância, ter paciência, porque, como diz uma das mensagens do livro, a paciência é o lubrificante dessa rotina, da nossa rotina. Porque a vida hoje, para a maioria que está aqui, ela, depois de um certo tempo, vira rotina, vira. Então, no início, é diferente. No início, são flores, né? Muita alegria, aí vem os filhos, aí a rotina é cada dia uma coisa, um dia um filho está doente, outro dia o outro, e tem que ir para a creche, tem isso, né? Mas vai chegar uma hora que essa rotina vai ficar mais monótona, né? Vai ficar uma coisa mais só dos dois mesmo. Então, a gente precisa ter paciência. Tipo assim, eu quero tanto voltar no pico da bandeira, mas a caixa não quer voltar. Então, eu tenho que ter paciência. Ou eu levo a Kênia comigo, né? Porque a Kênia gosta também de subir de montanha, né? Montanhista também, Carlinhos também. Carlinhos já até gostou, ele falou, não, deixa eu vou contigo. Né? Então, mas a gente tem que ter paciência, já não dá para o outro mais fazer isso. Né? Aquele pessoal que gosta de ir para baixo, fulano quer mais ir para baixo. Então, tem que ter paciência, porque o fulano tem que ir para baixo. Enfim, em todas as coisas que a gente faz na vida, né? Que vai diminuindo. A gente vai cansando, então a gente não tem mais aquele mesmo pique que a gente tinha quando era mais novo. Então, a gente tem que ter paciência uns com o outro. E não, se tu não quer ir, eu vou assim mesmo. Se o outro não quer ir, eu não vou. Eu vou ficar com ele. Ficar em casa, ver um filme, uma série, ver a seleção. Não estraga não, né, mesmo? Não estraga não. Estava indo tão bem. Então, mas ter essa tolerância e ficar junto. Eu disse aqui com carinho lá na porta. Calma. O diálogo, né, essa questão do diálogo sem acusações, porque o dialogar não é acusar, é conversar, né? Porque com acusações vai ter crise, e sem acusação vai resolver isso. Né? Então, é uma questão muito séria. E a parceria firme na dor e na alegria. Por quê? Porque tem muita gente que acha que é só na alegria. Né? Enquanto está tudo bem, o casal, enquanto os dois estão podendo curtir, aí está tudo bem. Mas e quando um dos dois adoece? Ou tem um problema de saúde? Ou tem uma dificuldade? Eu estou falando no geral. Tem gente que está com problema assim, já fez assim. Eu estou falando no geral. Todos nós temos, né? Todos nós temos. Então, o que a gente faz? O que a gente faz quando essas coisas acontecem? De volta traz um caso, não é um caso, é um fato real. Essa mensagem está até no momento espírita, né? Aquela mensagem do momento espírita que é gravada, né? Na voz, aquela voz daquele locutor bonito, né? Eu ia retrazer, eu falei, não, vou dar minha voz rampeira mesmo, né? Mas ele diz que um senhor muito elegante, ele adentrou no hospital e foi até um quarto onde tinha uma senhora que estava com um estado de Alzheimer muito avançado. E lá chegou, sentou ao lado dela e contou para ela tudo que tinha acontecido no dia anterior.
falou das alegrias que tinha passado. E ele já fazia isso há vários meses, há muito tempo. Ele todo dia de manhã, ele ia no hospital, sentava do lado daquela senhora e contava para ela tudo o que tinha se passado com ele nas últimas 24 horas. Só que ela estava com Alzheimer e estava, mais para lá do que para cá. O enfermeiro vendo aquela situação, porque ele estava todo dia ali, e a mulher nem piscava. Ele contava tudo para ela nem piscava. O enfermeiro, muito educado, chegou perto dele e falou: senhor, por que o senhor perde as suas manhãs vindo aqui conversar com ela, se ela nem pisca? Se ela nem sabe quem é o senhor? Aí a gente precisa dar um pouco, emoção bem. Ele também, muito educado, muito tranquilo, virou muito bem, e falou assim: muito óbvio, ela realmente não sabe mesmo mais quem eu sou. Mas eu sei quem ela é. Ela foi aquela jovem que na juventude encantou os meus dias, os meus finais de semana, a minha vida. Ela que preparou o almoço com muito carinho e muitas emoções nós vivemos juntos. Eu sei quem ela é. Então, eu continuo fazendo para ela, retribuindo para ela tudo aquilo que ela fez para mim. Continuar te conhecendo. É isso aqui, parceria firme na dor e na alegria. Muitas pessoas, quando um dos cônjuges fica nessa situação, a situação dela, muita gente pode pensar: o enfermeiro está certo, não sabe quem é, mas ele sabia quem era ela, ele nutria aquele sentimento de amor, Isso é amor. Isso é amor. Por ela e ela todos os dias. Então, quando o nosso cônjuge também estiver numa situação de enfermidade, que é na dor, a gente precisa estar junto. A gente precisa estar junto. É a parceria que foi combinada lá atrás, antes de reencarnar. Então a gente precisa estar nesses momentos juntos. Essa mensagem traz esse ensinamento. A gente não só aceitar o outro quando ele é belo, quando ele é novo, quando ele pode nos dar uma vida boa, quando ele pode nos levar à praia, ao cinema, ao teatro, mas em todos os momentos a gente precisa estar junto. Seguindo, a gente precisa cuidar da atmosfera do nosso lar. O lar precisa de segurança fluida. André Luiz, nas obras dele, ele fala muito das questões das coisas que acontecem no lar. Ele fala, por exemplo, que quando a gente xinga um palavrão, fica marcado na parede da casa. Se a gente fala dois, é dois. Quem fala muito está com a casa toda decorada com os palavrões. E aquilo tem uma carga política. E essa carga política atrai aqueles irmãos que também gostam de falar palavrões, estão naquela mesma sintonia.
Então a gente precisa de procurar uma segurança jurídica para o nosso lar. Como que a gente faz isso? Vamos falar que a gente sabe, todo mundo já sabe como que a gente faz isso. Evangelho no lar. Evangelho no lar. Porque quando a gente faz evangelho no lar, a gente vai estar criando aquela segurança política, a gente vai estar trazendo a presença de Jesus, a presença dos trabalhadores, da espiritualidade, né, dos trabalhadores de luz, para a nossa casa. Então a gente está protegendo o nosso lar, a gente está fazendo a segurança dele. Tem muita gente que bota 300 câmeras, bota cerca de arame, cerca elétrica, né? Bota mais isso, bota mais aquilo. Em algumas situações é necessário, né? Em algumas situações é necessário. Tem gente que não, tem gente que é porque é exagerado mesmo. Tem gente que tem medo, tem pavor, então ela cerca de todo lado. Mas, na maioria das vezes, essas pessoas que têm esse medo todo, que bota 300 câmeras, que bota cerca elétrica, e isso e aquilo, não bota isso aqui. Não abre uma Bíblia para ler dentro de casa, né? Quando a pessoa não é espírita. Não adianta falar, não abre um Evangelho para ler, se a pessoa não é espírita. Mas ela não abre uma Bíblia. Ela não faz uma oração dentro de casa, né? Ela não pede uma proteção. Então, como que ela vai ter segurança dentro de casa? Vai estar sempre por ele mesmo. Então, já peguei os pensamentos lá. Então, a gente é só fazer o evangelho, a gente não precisa trancar a casa, não precisa plantar cerca, não precisa fazer nada. A gente tem que tomar cuidado também material. A gente não precisa exagerar. A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa trancar a casa, precisa verificar se está tudo certinho, né? Se a gente puder com uma câmera, a gente bota uma câmera. Mas a câmera e a cerca elétrica principal é essa aqui. É o Evangelho do lar. É a oração. Próxima frase é assim: é a oração atraída com os espíritos. Eles é que fazem a segurança do nosso lar. Quando tem um lar que tem essa proteção da oração, do Evangelho do lar, que cria essa atmosfera política, lá tem nossa terra que vai escolher outra casa. A gente fala assim, parece que vai ser verdade. Em narrações, em obras espíritas, os espíritos falam, não, até mesmo na reunião de junto, não, aquela casa lá não foi não, porque lá tem uma barreira. Cria uma barreira política, né? É como se a nossa casa estivesse dentro de uma bolha para tanto os encarnados quanto os desencarnados. Aqueles encarnados que infelizmente ainda estão nessa vida, né? De furtar, de roubar, ele vai passar dentro da casa da gente e vai roubar do vizinho ou do outro vizinho para frente que não está protegido politicamente. Algumas vezes até está protegido com um cerco, com câmera, com um muro alto, e eles não entram na que tem o Evangelho. Então, esse Evangelho lá, né, traz muita segurança também para o casal. A gente está falando de vida doida, a gente está falando em geral, mas traz segurança para o casal também. A gente está trabalhando o Evangelho lá, está fazendo as orações, dialogando junto, vai estar sempre trazendo, criando essa atmosfera boa em nossa vida. Gente, já são 9 horas, né, para a reflexão final, né, que é daquela história que eu contei, né? Ela não sabe quem eu sou,
mas se eu sei quem ela é. Então, que a gente possa ficar com essa frase na cabeça. Eu não sei, ele não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ele é, e vice-versa. Né? Nós sabemos quem é aquela pessoa que nós escolhemos para viver a nossa vida dois, conviver, ter os filhos, os netos e seguir adiante. O casamento feliz supera as dores com Jesus, ou seja, o casamento feliz não é aquele feliz, com muita alegria, não é aquele onde tem tudo dentro de casa, né? Mas sim aquele que vai superando todas as dores, todos os acontecimentos, todas as dificuldades, baseado no Evangelho de Jesus. Tem muitos lares que são tão técnicos que a família não tem quase nada, mas é muito mais feliz do que um lar que tem de tudo. Porque não são as coisas materiais, nem o dinheiro que traz a felicidade. A gente vai chegar por todo mundo fala, ajuda. Mas a felicidade está no convívio com Jesus. Jesus é que tem a felicidade. Então a gente sabe de alguns casos que as pessoas são muito felizes e materialmente elas não têm nada. Então que nós possamos também ter muita gratidão ao nosso cônjuge, porque ele é o benfeitor da nossa evolução. Só dele ter cuidado com a gente, só dele aturar as nossas fraquezas, né? Só dele estar sempre aqui junto com a gente, vivendo e convivendo, amando, né, a gente. Então, é o nosso benfeitor. É ele que nos ajuda a evoluir. A gente evolui porque tem um parceiro, uma parceira do lado que caminha junto com a gente na dor e na alegria, superando todas as dificuldades que aparecem. É assim a nossa vida hoje. Nós precisamos então continuar crescendo, né, cada vez mais, para estar sempre superando as coisas negativas e aproveitando as coisas positivas que acontecem na nossa vida hoje. Que Jesus nos abençoe e tenhamos